Bom dia, pessoal, bom dia. Vamos chegando aqui. Vamos para a nossa live número 7, onde nós vamos fazer a meditação e o estudo dos segredos da mente milionária. Então, para você que está chegando aqui hoje, né, que você está vendo agora ao vivo ou vendo a gravação, essas são as nossas lives matinais. Todos os dias de segunda a sexta-feira, às 6h26, nós estamos aqui, fazemos de 5 a 10 minutos de meditação juntos e depois a gente faz o estudo do livro Os Segredos da Mente Milionária, tá bom? Então a gente vai começar aqui por nossa meditação e depois a gente segue, bom dia para quem tá chegando, e depois a gente segue para o nosso estudo, tá certo? Então vamos lá. Sente-se de forma confortável. Se caso você estiver deitado ainda, se você estiver na sua cama, eu peço para que você fique semi-deitado, tá? Para que você encoste as suas costas aí na cabeceira da sua cama, para que a gente possa fazer essa meditação juntos, tá certo? Então aqui eu vou encostar, soltar o meu corpo e me conectar à minha respiração. Você também pode conectar a sua respiração, respirando profundamente. E se conectando com você mesma. Com aqui e agora, prestando atenção no seu corpo. Você pode fazer uma espécie de uma varredura no seu corpo, dos pés, subindo até a cabeça, da cabeça, descendo até os pés. E você percebe que se tiver qualquer sinal de tensão, essa tensão vai embora e você se conecta e se concentra cada vez mais com você. Se porventura tiver qualquer barulho externo, isso não te incomoda, não te tira desse estado de presença. Você ouve ao fundo a música que te ajuda a conectar ainda mais com você, com este momento. Isso. E eu quero que você imagine o seu pai e a sua mãe à sua frente. Mesmo que você não os tenha conhecido, seus pais biológicos, imagine como se fosse uma luz à sua frente. À sua direita o seu pai e à sua esquerda a sua mãe. E hoje você olha para cada um deles, você faz uma pequena reverência com a cabeça e você os agradece por ter te dado a vida. É por intermédio deles que a vida é apresentada a você. Você olha para o seu pai, agradece e fala mentalmente que você o honra e que ele segue por intermédio de você. Você olha para sua mãe, agradece e diz mentalmente que você a honra e que a vida dela segue por intermédio de você.
Neste momento, você faz novamente uma reverência e pede a bênção a eles para que você possa seguir a sua vida do seu jeito, do jeito que você escolheu. Você percebe que eles colocam a mão à sua cabeça, te abençoando. Neste momento você sente como se uma grande força te invadisse, que é a força dos seus pais e da sua ancestralidade. Você se levanta, olha para eles uma última vez, se vira e você segue em direção ao horizonte, sentindo na sua retaguarda toda a energia, todo o amor, toda a força que seus pais, avós, bisavós, tataravós podem dar a você para que você siga para a vida. Isso. Você respira profundamente mais uma vez. Vai tomando consciência do seu corpo no aqui e agora. Pode mexer ombros, pescoço, braços, mãos. E quando você se sentir à vontade, pode abrir os olhos. Todos estão bem? Todas estão bem? Vamos para o nosso estudo? Vamos lá? Então, seguimos. No nosso último encontro, ontem a gente não teve, né? A gente teve na segunda-feira. Então, ontem vou até vacilar para falar. Na segunda-feira a gente parou. Na página 28, a gente parou no princípio da riqueza, quando o subconsciente tem que optar entre a lógica e as emoções profundamente enraizadas, as emoções quase sempre vencem. Então, a gente entendeu que o nosso subconsciente, ele não vai optar pela lógica propriamente, ele vai optar pelas emoções que nós trazemos em relação às situações da nossa vida. Nós entramos, né, como é que chama aqui? Nos condicionamentos, certo? E dentro desses condicionamentos a gente está aprendendo sobre a primeira influência, que é a programação verbal. A gente vai continuar ainda aqui na programação verbal. A programação verbal tem relação com tudo aquilo que a gente ouviu na nossa infância, em relação à riqueza, em relação a dinheiro, em relação à prosperidade. Lembrando que isso não se aplica apenas nessas áreas da vida, se aplica a todas as outras. Por isso que eu sempre falo que esse livro ele mudou não só a minha forma de olhar para a minha parte financeira, para a minha riqueza, como para toda a minha vida, tá? Mas vamos focar aqui na parte da riqueza, na parte da nossa prosperidade, tá certo? Então, ele tinha comentado aqui no exemplo anterior, falando sobre o Stephen, né? Que ele percebeu que todas aquelas crenças, todas aquelas influências que ele tinha, de que ele até fazia bastante dinheiro, mas ele não conseguia preservar esse dinheiro, ele conseguiu perceber que isso tinha relação com os pensamentos e as ideias que a mãe dele tinha. Então, como existia uma forte emoção, ou seja, ele não queria ficar mal com a mãe, ele queria que a mãe gostasse dele e tal, então ele acabava gastando tudo que ele adquiria, todo o dinheiro que ele fazia, ele acabava gastando, porque ele não podia se tornar aquela pessoa gananciosa que a mãe, por exemplo, falava que não era legal, tá certo?
Então, o que acabou acontecendo é que ao perceber isso, ele mudou essa programação e assim ele pôde voltar a enriquecer. Então, e aí o Harvey ele traz aqui um exemplo dele próprio que é em relação às ações, né, ao mercado de ações. Ele fala que ele nunca conseguia ganhar dinheiro por intermédio de ações. E aí ele se lembrou que o pai dele, quando ele era pequeno, o pai dele sempre falava, batia na mesa, né, com o punho cerrado, falando: malditas ações, malditas ações. Então ele se deu conta que ele também estava trazendo na programação dele dentro desse inconsciente, né, de que as ações não funcionariam. Então, para ele também estava acontecendo aquilo. Aí ele até traz uma frase que eu grifei aqui para falar para vocês, que é o seguinte: eu arranquei essa erva daninha tremendamente tóxica do meu jardim financeiro. Então, o que a gente percebe aqui? O condicionamento do nosso subconsciente, ou seja, a nossa programação, é uma programação que a gente recebeu. Ela não é nossa, entendam isso. Então, como a gente tem essa programação que a gente recebeu e ela não é nossa, a gente pode escolher continuar com ela ou a gente pode escolher ter uma nova programação, certo? E como é uma programação, a gente pode desprogramar e reprogramar, como se fosse um computador, entende? É como se a gente pegasse esse chipzinho que a gente está trazendo dentro da gente, a gente formatasse, né? E a gente colocasse novas informações ali. Então, o nosso condicionamento, o condicionamento do nosso subconsciente determina o nosso pensamento. Esse pensamento vai determinar as nossas ações, né? As nossas decisões, porque as nossas decisões elas são baseadas nos nossos sentimentos, tá? E aí, em cima dessas decisões é que eu tomo as ações. Então, entenda o seguinte: a ação, para ela existir, primeiro você tomou uma decisão. Para essa decisão existir, primeiro você teve um pensamento. Para esse pensamento existir, primeiro você teve uma programação, tá? Então, esse é o caminho, tá? Então, eu tô indo de trás para frente e de frente para trás, tá? Então, a programação, o seu condicionamento subconsciente, eu vou repetir isso de novo, porque é importante essa informação. A sua programação, ou seja, o seu condicionamento no seu subconsciente é quem determina as suas decisões. As suas decisões é quem vão determinar as suas ações. E que aí as suas ações vão determinar os seus resultados, tá? Então, esse sempre vai ser o caminho. Existem 4 elementos para que a gente possa fazer essa mudança. São elementos que a gente vai trabalhar na nossa reprogramação de modelo de dinheiro. Eles são bem simples, vocês vão perceber isso, e bastante poderosos. E aí eu quero até fazer um parênteses aqui, porque às vezes quando a gente vê alguma coisa simples, a gente acha que aquilo não funciona, a gente acha que aquilo não dá certo, a gente fica inventando moda, sabe? Porque a gente já tem essa programação de que tudo que dá certo é difícil, tudo que dá certo é complicado, tudo que dá certo vai me exigir muito trabalho, tudo que dá certo me exige grande esforço. E é justamente o contrário. Quanto mais simples o método for, quanto mais simples a situação for, mais resultado eu tenho. E eu vejo isso diariamente dentro dos meus produtos, lá com os meus alunos. Ali, às vezes, eu tô perdendo um exercício simples, uma tarefa simples, uma atividade simples, e a pessoa complica aquilo. Por quê? Porque na cabeça dela não pode ser tão simples assim. Poxa vida, demorei tantos anos com isso daqui, de repente você vem com uma técnica simples, com uma metodologia simples e vai resolver o meu problema? É devido já à programação que a gente traz. A gente já traz essa programação de que tudo precisa esforço, tudo precisa de muito trabalho, tudo vai ser muito difícil, sabe? Essa coisa da escassez, tá bom?
Deixa eu só beber mais um pouquinho aqui de água. Vocês estão entendendo? Me fala se vocês estão entendendo, se tem dúvidas. Vão colocando as perguntas. Hoje vocês estão quietinhas aqui. E também coloca os coraçõezinhos aí pra mim, pra eu saber que tá todo mundo bem, que tá todo mundo vivo, me ouvindo, que ninguém dormiu na nossa meditação, tá bom? Então vamos lá. Então esses 4 elementos que vão ser a chave da nossa mudança. Deixa eu beber água. Quais são eles, né? São elementos simples, porém muito poderosos. O primeiro elemento da mudança é a nossa conscientização. Lembra que até na semana passada eu estava falando aqui com a Elis e eu estava falando isso para ela, né? Porque ela me perguntou, mas Lúcia, como que você mudou isso na sua vida tal? Aí eu falei assim, olha, o primeiro elemento que você precisa ter é a conscientização. A gente não consegue mudar algo que a gente não sabe que existe. Então, quando você quer mudar, então vamos supor, você está olhando para sua vida tá, sei lá, um enrosco. Ok, isso é o fruto, né? É o resultado, é o fruto da sua árvore que você está vendo. Só que você tem que ir lá na raiz e você tomar consciência do que está originando isso. Qual é essa programação que está originando isso? Qual é essa influência que você teve na sua infância, de programação verbal, por exemplo, que está te trazendo esse condicionamento, tá? Então, ele até põe, você não pode modificar uma coisa cuja existência você ignora. Então, o primeiro passo é a gente se tornar consciente a respeito daquilo. O segundo elemento da mudança é o entendimento. Compreendendo a origem do seu modo de pensar, você será capaz de reconhecer que ele tem que vir de fora. Então, primeiro eu tomo consciência. Nossa, olha só, eu tenho muitos altos e baixos financeiros na minha vida. Da onde vem isso? Tomei consciência e de repente eu vou. Da onde vem isso? Aí eu entendo que eu estou repetindo o padrão financeiro da minha mãe, por exemplo, no meu caso, certo? Quando eu percebo isso, eu percebo que ele vem de fora, que ele não é meu. E voltando naquele ponto, pessoal, que eu falei no último encontro, não é pra gente sair culpando pai e mãe, não. É pra gente entender que eles também receberam uma programação dos avós, dos bisavós, dos tataravós e assim sucessivamente. É uma repetição de programação que a gente está fazendo. Por isso que a gente fala tanto dos padrões familiares, né? Dentro das linhas sistêmicas a gente trabalha muito isso. Então é importante eu entender que às vezes eu só estou repetindo um padrão familiar, eu estou repetindo a tradição da minha família. Então o primeiro elemento é a conscientização. O segundo elemento, o entendimento. Então, eu passo a entender isso. O terceiro elemento, ele é a dissociação. Lúcia, o que é dissociação? Ao constatar que esse modo de pensar não é seu, você tem a opção de mantê-lo ou largá-lo, baseado em quem você é hoje e onde quer estar amanhã. Então, por isso que eu falo, né? Lá dentro do Descubra Seu Nicho, eu costumo até dizer isso. Você precisa descobrir quem você é hoje para saber quem você quer construir, para que você possa construir quem é amanhã. Então, esse ponto é muito importante, a gente ter clareza de quem a gente é e clareza e estrutura, né? Para a gente construir quem a gente deseja ser. Esse ponto aqui da dissociação é você perceber que esse pensamento não é seu e aí você tem a opção de escolher se você quer continuar com isso e tá tudo bem se você quiser continuar, é um direito seu, é uma escolha sua, ninguém tem nada a ver com isso, mas você também tem a opção de escolher ser diferente, de se transformar numa outra pessoa, porque você percebeu que aquele condicionamento não é seu e você deseja se tornar uma outra pessoa, tá? Você pode observar essa maneira de pensar e vê-la como ela é, apenas um arquivo de informação armazenado na sua mente há muito tempo que talvez não tenha mais um pingo de verdade nem de valor para você. Então pode ser que você está trazendo armazenado aí no seu condicionamento algo que não vai fazer mais diferença para você
hoje, nem para quem você quer se tornar. Então esse é o momento da dissociação. Você colocar para quem é aquilo que é, né? E para você aquilo que é seu, tá bom? O quarto elemento é o recondicionamento. Essa parte do recondicionamento é justamente o que ele vai trabalhar com a gente na parte 2 do livro, tá? Onde ele vai trazer os arquivos de riqueza e a gente vai recondicionar. Então, a gente traz um condicionamento, a gente tá tomando... Peraí, que vontade de espirrar. Ai, desculpa, gente. Aí, vamos lá. Então, você tem um condicionamento que você traz da sua infância, você tá tomando consciência dele, você tá entendendo que ele existe, você dissocia, percebendo que ele não é seu e faz a escolha se você quer continuar com ele ou não. E se você não quer continuar com ele, você vai para a parte do recondicionamento, onde você vai trazer novos condicionamentos no lugar e que esses recondicionamentos eles sejam prósperos, eles te levem ao sucesso, tá bom? Então, aí, aqui na programação verbal, a conscientização, o que você pode fazer? Ele vai trazer exercícios que até eu já falei para vocês no nosso encontro passado para vocês fazerem. Então, lembra que eu falei assim, ó, preste atenção nas frases que vocês ouviam na sua infância e vão escrevendo. Pegue um caderninho agora, que a gente entrou numa parte mais ativa do nosso estudo, e começa a anotar. Quais eram as frases que você ouvia quando criança? Então, isso faz parte da conscientização. Escreva as frases que você ouvia sobre dinheiro, riqueza e pessoas ricas quando era criança. Porque às vezes você ouvia não coisas sobre o dinheiro diretamente, mas sobre as pessoas ricas. Ah, pessoas ricas são corruptas. Ah, pessoas ricas são desonestas. Ah, só pode ter passado a perna em alguém para estar assim. Ah, só tem dinheiro porque casou com marido rico. Só tem dinheiro porque casou com mulher rica. E assim vai. Então todas essas frases que a gente ouvia, elas formam esse condicionamento verbal, essa programação verbal da gente. O entendimento. Escreva sobre como essas frases vêm afetando a sua vida financeira. Então, esse é o exercício, tá, gente? Isso que eu tô passando é o exercício. Então, você vai, escreve as frases e aí depois você escreve como que você se sente, como que elas estão afetando a sua vida financeira hoje. Olhe para um cenário, seja bem realista, entenda o seguinte aqui, ó, um ponto importante. Ninguém tá te julgando, é você com você mesmo. Não importa o que você vai escrever aí, ninguém vai olhar, fica com esse caderno para você. Mas é importante que você, antes de mais nada, seja sincera com você mesma, sabe? É importante que você preste atenção nisso, dessa sinceridade. Não adianta a gente, como dizia minha mãe, né, tampar o sol com a peneira. Os raios ali vão continuar saindo. Então é importante que a gente seja bastante pé no chão, bastante realista com a nossa realidade, tá bom? E aí a dissociação. Você olha para tudo isso que você escreveu, você olha sobre como essas frases estão afetando a sua vida financeira hoje e você vai perceber que esses pensamentos representam apenas aprendizado do passado, ou seja, são apenas arquivos mentais, que assim como um computador tem um arquivo, você pode ir lá e deletar aquele arquivo e colocar outro no lugar, a gente também pode fazer isso com a gente. Olha que mágica, olha que coisa gostosa isso, né? E que eles não são partes de quem você é, eles não fazem parte da sua anatomia, sabe? Eles não fazem parte, eles não são um braço que se você arrancar você vai ficar sem braço. Não, eles fazem parte de um arquivo mental que você pode tirar e colocar outro no lugar. Olha que bacana, né? Então, você consegue ver que você consegue diferente, que você tem uma opção de ser diferente, e isso é muito bom, a gente perceber que a gente tem essa opção, entende? Então, eu quero colocar isso aqui para vocês. A história que trouxe a gente até aqui não precisa ser a história que a gente vai levar adiante.
A história que trouxe a gente até aqui, a gente agradece, a gente honra, a gente integra dentro da gente, a gente percebe que essa história que trouxe a gente até aqui, ela trouxe a gente até aqui, não importa como foi, então a gente agradece por isso, só que aí eu olho e eu vejo quais elementos dessa história eu quero continuar carregando comigo, porque tem alguns elementos que talvez eu não queira. E aí é o ponto de eu olhar e desapegar disso, e eu olhar e falar assim, isso é apenas uma programação que eu recebi, isso não define quem eu sou. Eu tirar essa programação que eu recebi da minha mãe, que eu recebi do meu pai, não faz com que eu deixe de amá-los ou com que eles deixem de me amar. Eles vão continuar dentro de mim, eles vão continuar por intermédio de mim. E a gente pode trazer toda essa parte de que eles vão continuar através de mim, com eu sendo próximo, com eu próspero, com eu vivendo toda a vida que talvez eles não tenham conseguido viver, porque eles não tinham esse conhecimento que agora eu estou tendo. Então, por intermédio desse conhecimento que agora eu estou tendo, eu posso construir uma nova vida, eu posso construir de uma forma diferente, com honra e amor à vida que eles me deram. Por intermédio de mim, eles vão poder viver tudo aquilo que eles não viveram. Por intermédio de mim, eles vão viver toda a prosperidade que eles talvez não tenham vivido. Entende como é mágico isso? Então, por isso que é importante a gente não ficar culpando pai e mãe por causa disso. É a gente olhar que eles também receberam condicionamentos, que eles também receberam programações, assim como nossos avós, bisavós e etc. Só que agora, nesse momento, a gente está recebendo um conhecimento que traz essa possibilidade da gente fazer diferente. Tá certo? Faz sentido aí para vocês? Conta aqui para mim. Deixa eu tomar mais um golinho de água. Deixa eu ver onde que a gente está aqui no livro. Então, eu vou ler aqui a parte da declaração e aí depois, para amanhã, a gente vai começar a segunda influência, que são os exemplos, tá? A gente termina, então, hoje a primeira influência, que é a programação verbal, e a gente vai iniciar a segunda influência, que são os exemplos. Mas para a gente finalizar, eu preciso ler aqui a declaração. E aí lembrando o seguinte, né, que ele pediu para que a gente fizesse esse exercício ao longo do livro. Todas as vezes que tiver uma declaração, a gente fala essa declaração em voz alta. Então eu vou ler aqui, a declaração é um pouco longa, então eu vou ler ela em pedaços. Na medida que eu ler, você repete aí do seu lado em voz alta, tá? Lembra disso. Ah, Lúcia, mas que coisa esquisita. As pessoas vão achar que eu sou maluca. É melhor ser uma maluca rica do que ser uma pessoa que todo mundo acha que é sensata, mas tá pobre, né? Então vamos lá. Como eu costumo dizer, eu acredito realmente que riqueza não traz felicidade, mas a falta dela também não traz. Então que sejamos ricas, felizes e tudo mais, tá bom? Então vamos seguir. A declaração é a seguinte: as coisas que eu ouvia sobre dinheiro, repete aí, as coisas que eu ouvia sobre dinheiro não são necessariamente verdadeiras. As coisas que eu ouvia sobre dinheiro não são necessariamente verdadeiras, tá? Vou repetir a declaração em voz alta. As coisas que eu ouvia sobre dinheiro não são necessariamente verdadeiras. Aí eu vou continuar. Opto por adotar novas formas de pensar. Opto por adotar novas formas de pensar que contribuam para a minha felicidade e o meu sucesso. Opto por adotar novas formas de pensar que contribuam para a minha felicidade e o meu sucesso. Agora diga, eu tenho uma mente milionária. Eu tenho uma mente milionária. Então eu vou repetir a declaração inteira e você vai repetindo aí em voz alta. As coisas que eu ouvia sobre dinheiro não são necessariamente verdadeiras.
Opto por adotar novas formas de pensar que contribuam para a minha felicidade e o meu sucesso. Eu tenho uma mente milionária. Tá certo? Essa é a declaração e aí a gente finaliza aqui. Amanhã a gente continua na segunda influência, que são os exemplos. A Márcia perguntou aqui, quer dizer, eu acho que é Márcia, e como faço a reprogramação? Com frases tipo mantra? Não, a gente vai ver isso na segunda parte do livro. Lembra que ele pôs assim, ó, são quatro elementos para mudança. O primeiro elemento é a conscientização. Então, primeiro você precisa tomar consciência. Como que ele pede para a gente fazer aqui o exercício para tomar consciência? Escrevendo as frases que a gente ouvia quando era criança. O segundo elemento é o entendimento. E qual que é o exercício que ele propõe aqui? O exercício é que você escreva sobre como essas frases vêm afetando a sua vida financeira hoje. O terceiro elemento é a dissociação. Então, é você perceber que essas frases, esses pensamentos, eles não representam você, eles representam o aprendizado que você teve, tá? E aí, o quarto elemento é o recondicionamento. E o quarto elemento do recondicionamento é o que ele vai fazer conosco na parte 2 do livro, tá? Que é onde ele vai trazer os arquivos mentais que criam a riqueza, tá certo? Então fica aí a resposta para você. Tá bom, pessoal? Então amanhã, aqui no meu livro, a gente tá na página 31. Então é a segunda influência, onde a gente vai falar sobre os exemplos. Então é sobre aquilo que a gente via quando era criança. A gente finalizou hoje sobre aquilo que a gente ouvia. Então lembrando que nessa parte das programações, tudo vem junto e misturado. A gente está pondo eles separadamente para que a gente possa ter esse conhecimento, para que a gente possa tomar consciência, mas assim como aquilo que a gente ouvia é importante, a gente vai começar a ver a partir de amanhã que aquilo que a gente via também é extremamente importante, tá bom? Se tiver alguma pergunta, alguma coisa, pode ir mandando aqui nesses últimos minutinhos. Eu tenho o meu compromisso de liberar vocês até às 7 horas no máximo, e aí a gente ainda tem 2 minutinhos. Vou tomar um golinho d'água enquanto vocês escrevem se tiver alguma dúvida. Se não tiver, tá tudo certo também. Lembrando o seguinte, compartilhem essa live com mais pessoas, para que mais pessoas possam aprender isso, né? Para que mais pessoas fiquem ricas, fiquem prósperas. Afinal de contas, pessoa feliz, pessoa próspera, não enche o saco de ninguém, não é verdade? Então, quanto mais pessoas ricas, quanto mais pessoas felizes nós tivermos no mundo, menos encheção de saco a gente tem por aí. Então, compartilhe essa live com o máximo de pessoas que vocês possam, para que outras pessoas possam se tornar prósperas, felizes, e aí a gente tenha menos encheção de saco nesse mundo, vamos falar a verdade, né? Tá certo? Então, como não tem mais nenhuma pergunta aqui, então a gente vai encerrando a nossa live de hoje. Depois coloque lá os comentários do que vocês acharam, quais foram as percepções, quais foram os insights, o que já tá mudando aí dentro da sua vida com esse estudo que a gente tá fazendo, tá certo? E aí a gente se vê amanhã nesse mesmo bate-local, nesse mesmo bate-horário, pra gente fazer a nossa meditação e depois o nosso estudo do nosso livro. Um beijo para vocês e eu vejo vocês amanhã. Tchau, tchau!